Muito bem, então, abrindo oficialmente agora, depois desse aquece, né? Abrindo oficialmente nosso encontro, celebrando o Dia Mundial da Dança hoje, 29 de abril, e também o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. E aí a gente está podendo juntar isso, né, com convidadas tão especiais, com projetos tão lindos, e com gente bacana que está aqui assistindo e compartilhando com a gente. A gente vai falar um pouquinho do Cria Corpo e também de cada um de nós, e como é que esse vínculo, como é que esse elo começou, né? Como é que esse start, esse gatilho apareceu. Então, vou passar para a Adri, aí depois a gente vai se colocando aqui nas apresentações. Obrigada, Olá, amiga. gente, é um prazer estar aqui. Obrigado, Carlinha, obrigado a todas pela presença. E falar um pouquinho do Cria Corpo. O Cria Corpo é uma linguagem de movimento criada por mim e pela Carla, e a gente escolhe conceitos como fluidez, como oposições, como relaxamento, para atingir a excelência do mover. Essa percepção do Cria Corpo, ela vem com os anos de experiência nossa, minha e de Carla, em várias técnicas de movimento, técnicas terapêuticas, e a gente pode citar vários pesquisadores gênios, né, que a gente segue e vai pegando pedacinhos, estudando, até chegar aonde a gente quer aqui. E essa discussão ampliada, né, hoje com a linguagem Gaga e nossas duas convidadas, Marquele e Mirelle, mas a gente bebe de Angel Viana, a gente bebe de crânio sacral, a gente vai beber também de Feldenkrais, de Alexander, de pilates, de dança contemporânea, de improviso, contato improvisação, o toque em si é muito importante nessa questão nossa. Então a gente está aqui hoje para falar sobre saúde, falar sobre dança, dança para a saúde, nessa perspectiva muito da linguagem Gaga. Acho que as meninas Marquele e Mirelle podem se apresentar também e falar um pouquinho já dessa linguagem, né? A gente vai entrando nessa questão também, meninas. Obrigado. Obrigada, Adriano. Vou começar aqui as apresentações. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. É um prazer essa primeira edição live desse projeto que começou, como o Adriano falou, conectando várias vontades que vieram de lugares distantes, mas se uniram aqui. Então, a Marquelle, né, depois ela se apresenta melhor, é fisioterapeuta, né, formada pela UEG, e eu, há 10 anos atrás, eu vim aqui para Nova York a primeira vez, estudar a Gaga, pela primeira vez, sem ter nenhuma experiência em dança, e essa experiência completamente mudou a minha vida. Posso dizer isso sem medo de ser brega. Porque desde a primeira aula, a experiência de ter sido uma pessoa, né, sedentária até então, e ter acesso a um alto nível, né, de esforço corporal, mas também com uma percepção poética, né, que é a linguagem do Ohad Naharin, é uma linguagem de movimento, não é só uma técnica, por causa disso, que trabalha com várias camadas, né, de esforço do corpo, da mente, da sua respiração, da sua imaginação. Então, foi uma experiência transformadora para mim. Eu era publicitária na época, voltei para o Brasil com uma vontade fixa, eu quero trazer Gaga para o Brasil. Porque, para mim, na hora, assim, essa linguagem tem tudo a ver com a gente, né? Vocês vão ver na aula também, fala muito sobre a liberdade do quadril, como mover o quadril cria espaço dentro do seu corpo. Então, dessa vontade surgiu a união com o Chamel Pitts, que desde 2015, ele, junto comigo, a gente faz projetos para trazer a aula de Gaga para o Brasil, com ele dando, né, a aula oficial, que vem desse tratamento, desse trabalho com o Mohad, que é constante, né? Essa linguagem está em criação há mais de 15 anos, está sempre sendo adaptada. E a gente conseguiu fazer esse projeto, né, de 2015 a 2019, anualmente no Brasil, com muito esforço, mas também com muita boa recepção. E aí, quando veio a pandemia, né, claro que a gente teve que dar uma parada nos nossos projetos internacionais, e isso deu um gás, digamos assim, deu uma guinada também em Gaga, lá em Israel, o Ohad em si, em abrir mais canais para divulgar a linguagem usando os meios digitais. Então, hoje a gente está aqui porque durante o período da pandemia o Ohad completamente se apaixonou por dar aula online e ele investiu no Gaga Online no formato, em vários formatos de aula. Então, o que era uma aula de 1 hora e 10, virou aula de só 1 hora, agora tem formatos de 20 minutos, de 30 minutos, aula sentado, tem experimentos de Gaga com pessoas com Parkinson. Então, esse ano, quando a gente pensou, né, vamos, né, reativar o projeto Gaga Brasil e vamos, né, trazer também isso que vem também já, né, da minha história junto com a Markelly, que foi compartilhar essas descobertas, né, do corpo e do movimento
com uma perspectiva também anatômica, né? Então, a Markelly pode contar também um pouco agora, também, como ela também acompanhou o meu caminho, eu sempre, né, compartilhando com ela, né? E aí ela, isso aqui é esse músculo tal, você tá mexendo esse tipo de, né? Então, a gente tinha uma linguagem poética do Ohad, eu compartilhava com a Markelly, ela vinha com esse viés anatômico, a experiência dela do CRE. Então, isso começou, né, a gente, o dançarino, o paciente, é tudo gente, né? Gente com corpo que dança. Então, não tem tanta separação. Então, essa é a nossa vontade. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um teste. Obrigada por estarem com a gente. E a gente espera também ampliar as formas de divulgar a dança e saúde e o trabalho maravilhoso do ORAD no Brasil também. Eu vou passar para minha irmã, fisioterapeuta maravilhosa, Marquele. Que colocou a gente em Obrigada. contato, Fabiana. Bom dia, gente, tudo bem? Muito obrigada a todo mundo por estar aqui. E obrigada, Diana e Carla, pelo convite. Obrigada, Mirelle, aí, pela apresentação. E, como já foi falado, né, meu nome é Marquele, sou fisioterapeuta, sou formada pela UEG. E foi através da UEG que eu conheci o Adriano me deu aula. E depois de um longo período, eu sempre admirei ele como pessoa, como profissional. Hoje é uma honra estar dividindo esse projeto com ele, esse projeto Gaga Saúde. E em 2013, né, que eu tive contato com Gaga através da Mirelle, eu lembro assim que eu fiquei muito curiosa porque ela ter sido aceita nesse workshop sem ter nenhuma experiência em dança. Então esse foi o primeiro ponto assim que me deixou curiosa a respeito de Gaga. E segundo, que ela estava voltando de uma lesão também, que ela tinha fraturado a patela. E eu pensei, nossa, como que ela vai conseguir dançar, né? Porque na minha cabeça era aquele método tradicional de dança, coreografia, você tem que estar em perfeito estado. Mas não, foi totalmente terapêutico para ela. Então, quando ela voltou, eu pude associar isso, o quanto que Gaga foi terapêutico para ela, não só fisicamente, mas também como emocionalmente e também no futuro muito próximo, que a gente nem saberia da extensão profissionalmente também, né? É, então, eu pude notar o tanto que melhorou a questão de tônus muscular, da questão de equilíbrio, coisa que em meses, ou talvez anos de reabilitação de fisioterapia, o Adriano sabe bem, depois de uma fratura que a gente vai conseguir, a Mirelle conseguiu em poucas semanas com Gaga. Então, isso me deixou muito curiosa como fisioterapeuta também, meu interesse, despertou meu interesse de conhecer mais essa técnica, né? Então, em 2015, eu tive a oportunidade de participar do primeiro workshop de Gaga no Brasil, trazido pela Mirelle com o Jamel. Foram em 3 dias intensos, e pude sentir no meu corpo primeiro, né? Então, acho que é importante que toda terapia que a gente faça, a gente sinta no nosso corpo primeiro. E Gaga, lembro que eu saí de lá o último dia, eu saí de lá assim, com tantos insights que eu nem consegui dormir direito à noite antes de ir embora. E só pensei, eu preciso levar isso para os pacientes, preciso levar isso para o máximo de pessoas possíveis, para os profissionais de saúde também, que muitas vezes a gente lidando com as pessoas que necessitam da gente, com nossos clientes, a gente esquece da gente mesmo, né? Eu acho importante ter esse olhar de cuidar dos profissionais que cuidam dos pacientes. Então, esse é um dos focos do nosso projeto Saúde também. E, enfim, aí de 2015, né, até agora, nesse período aí, em 2017, eu decidi mudar para o Canadá, acabei me mudando em 2019, né, teve todo 2018 aí de processo, enquanto isso a Mirelle trabalhando no Tribe, e depois pandemia, mas sempre com esse pensamento de que Gaga, eu ainda iria trabalhar com Gaga de alguma forma na saúde. Então, agora surgiu essa oportunidade, eu me lembrei sempre ficava com o Adriano na cabeça acompanhando o trabalho dele, né? Li o livro dele também de ciência da saúde. E aí falei, vou mandar um e-mail para ele. Falei com a Mirelle primeiro, falei, tem esse professor maravilhoso em Goiânia. Acho que se a gente for fazer alguma coisa no Brasil, é ele com relação à saúde. Então mandei o e-mail, ele prontamente respondeu e falou que já tinha interesse também. Então foi assim, né? Foi aquele conjunto de ideias, de interesses, e que agora estamos aqui, né, pesquisando essa dança, esse método. Eu tive a oportunidade de aplicar em alguns clientes quando eu trabalhava no CRE, que era um grupo de pessoas que sofriam com doenças crônicas, e principalmente pessoas que têm muita dor na lombar. Uma dos pontos que eu reparei foi pessoas que têm a dificuldade de mobilidade de quadril.
E Gaga permite isso, essa linguagem mais acessível para o cliente entender, não é aquela coisa tão técnica que às vezes a fisioterapia tem, né? Ele trabalha com metáforas, né? A gente vai ver isso na nossa aulinha hoje também. E pude perceber uma receptividade maior das pessoas que estavam recebendo esses comandos. E um resultado melhor também, consequentemente. Fisicamente, elas conseguiam reproduzir melhor o movimento que eu queria passar para elas, né? E é isso, estamos aqui, vocês vão sentir no corpo, quem nunca fez, Gaga vai sentir hoje e vocês vão entender o que eu estou falando. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigado, Uma Raquel. alegria ouvir vocês nessa apresentação, né, de um projeto, de uma linguagem que vai se tornando acessível para todos, né, inclusiva, principalmente, porque é assim que o Cria Corpo também, enquanto eu individualmente, Adriano individualmente, a gente fez essa proposta, né, de poder, a gente criou essa linguagem integrativa e inclusiva, porque viemos nós dois de lugares que trabalhavam tanto isso, que abriam assim a forma de mover o corpo e defendem, né, essa forma de mover o corpo de forma integrada. A gente tem muitos exemplos disso ao longo da história. Então, poder hoje fazer esse encontro entre o cria-corpo e a linguagem trazida por vocês, linguagem Gaga trazida por vocês, no dia da dança é um presente maravilhoso. Então, a gente preparou um tema, né, Adri? E aí Fala isso, fala aí. Na verdade, também agradecer demais, né, o convite da Markelly e a aceitação também ampla. Seja bem-vindo, né, que a Mirelle também me deu. E, e, e só assim, fechando um pouquinho, amarrando, a gente acabou produzindo um projeto de pesquisa na Universidade Estadual de Goiás. E esse projeto linka justamente a dança para a saúde, né, e a linguagem Gaga, de movimento, né? Então, um dos objetivos é realmente conhecer a linguagem Gaga, né, amplamente, né, dividir, conhecer. Como as meninas já tinham o projeto Gaga Brasil, isso ela já vem fazendo, e a gente entra com uma força talvez aí a mais para fazer isso acontecer, né? E depois disso, né, dessas vivências, essa é uma das primeiras, aliás, né? Até nós fizemos um questionário, se vocês se atentarem, eu acho que a Leonora que está ajudando a gente na live pode colocar o link do questionário, se você conseguir, a Markelly também que fez o questionário. Então a gente pode pôr, tem um questionário ali, a gente quer que vocês no final tentem responder para a gente já ter essa primeira experiência que vai fazer parte do projeto também. Então ninguém vai ser o nome de vocês, né? Não vai ser aberto e tudo mais, mas a gente vai perguntar como é que vocês chegaram, por que vocês vieram, algumas perguntas mais de caracterização sociodemográfica, ocupacional, pequenininho, bem rapidinho, e o que vocês sentiram depois da aula. Então, esse projeto de pesquisa na universidade, ele está justamente interessado em ver esses efeitos terapêuticos da linguagem Gaga, né? Para além dos criativos, dos condicionantes, porque isso tudo já vem sendo pesquisado, também os efeitos terapêuticos. Então, a gente vai fazer pilotos, esse é primeiro grupinho. A gente vai abrir um grupo maior de estudos, depois a gente faz o convite para vocês, se vocês se interessarem. A gente vai ter um grupo de estudos com todos nós aqui, né, as meninas, e se vocês quiserem também sejam bem-vindos. A gente não sabe ainda a periodicidade, a gente está começando, mas através de encontros, de vivências, a gente vai procurar então aprofundar o nosso conhecimento nessa linguagem e aplicar pilotos, né? Estudos pilotos, ou piloto, né? E aí esse aqui talvez seja o primeirinho de falar, então tá, a gente começou em tal dia, o que o pessoal sentiu? Depois a gente vai para hospitais, a gente vai para escolas, a gente vai para companhias de dança. Então, né, tem vocês aqui, se vocês se interessarem, participem, entrem com a gente, né? A gente está aí nos nossos canais, às vezes a gente pode criar até um Instagram, já tem alguma coisa que as meninas podem também já partilhar sobre esse projeto, e através da entrada no projeto, da entrada no Cria Corpo, a gente consegue então dialogar melhor. Então, só linkando uma coisa com a outra, e o nosso tema, chegar nisso, né? Então, o nosso tema é individuação versus coletividade, nesse processo de saúde global do corpo, aí a dança entrando nisso também, né? Então, muito rapidamente, que senão a gente também perde a aula e todas as histórias aqui tão legais de serem compartilhadas, mas a gente sabe vários campos de estudo, isso
estudo é uma questão da individuação, né? No sentido de que é preciso que você se conheça profundamente e comece a assumir esse potencial tão grande, inerente, seu, né? Então, que você, através de percepções arquetípicas e de um diálogo com o ego também, especificamente, essa é uma visão mais junguiana, né? Da psicologia mais junguiana. Então, que você teria condição, né, através desse processo de individuação, todos nós teríamos condições de uma presença mais real, mais assumida, mais potente, né, na vida cotidiana. Então, esse assunto para a gente, né, no mês mundial da saúde, no Dia Internacional da Dança, ele faz muito sentido, que a gente acha que a dança traz justamente, né, pode trazer, né, não é toda dança também que trabalha com essa individuação, mas ela pode trazer esse lugar tão próprio, né, através de uma consciência através de um trabalho muito facial, de ação, né, de organização corporal, a gente pode entrar assim, com um contato maior com a gente, com áreas cerebrais mais relacionadas às emoções, e começar a gerenciar melhor, começar a ter mais um contato aprofundado e uma presença mais frutífera, digamos assim. Então, dentro disso, né, existe a individuação. E a coletividade? Como é que a gente, então, entra nesse coletivo para partilhar, para entender o outro, para ter empatia, para colaborar, para desafiar, para ser desafiado? Então, acho que isso é uma questão super atual da gente se conhecer e persegue o ser humano aí, desde que o ser humano é ser humano, né? Conheça-te a si mesmo, né? Essa máxima está sempre presente aí. E eu acho que essa é uma grande oportunidade com a Gaga em si. Eu também já fiz algumas aulas, não é uma coisa muito, uma linguagem familiar para mim de jeito nenhum, estou começando, mas ela me traz muito esse trabalho interno, esse conhecer-se, né? Esse contato realmente através do ritmo. Não é só fluido, é potente, é visceral, as imagens que são dadas, a criatividade, o que ela provoca no meu corpo, me faz entrar nesse sentido, nessa individuação, nessa potência pessoal e depois essa vontade dessa coletividade de chegar mais aí. Né? Eu vi agora na Suécia, numa turnê que a gente foi com o pessoal do Brasil, os bailarinos, a gente viu uma peça do rádio, nunca tinha visto uma peça dele sendo encenada, o balé de lá, da Suécia, dançando, e a potência, assim, o diálogo dos corpos, né? Esse sentido da individuação e da coletividade ficou muito claro para mim nessa experiência também. Então, é esse prazer de estar aqui e um pouquinho dessa temática, né? Carlinha, quer completar um pouco? Sim, eu quero só trazer essa reflexão do quanto que esse lugar da individuação é a construção autonômica, né, da nossa autonomia também. O quanto que a dança está nesse lugar e quanto que a promoção de saúde quer fazer essa reflexão, trazer essa reflexão para o que faz sentido no meu bem-estar e na minha atuação no mundo, né? Então, promoção de saúde com uma reflexão do o que faz sentido para cada um, para esse lugar individual de autonomia, né? Que precisa preservar a singularidade, né? Então, eu acho que isso é o grande mote da individuação e que certamente é um lugar trabalhado a partir do movimento e cada vez, quanto mais a gente estuda, mais estou falando aqui de mim, mas estou compartilhando com vocês, porque eu sei que a gente compartilha dessa mesma forma de pensar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que está tudo no corpo, né? Que é o corpo grande motor de promoção de saúde em várias fases diferentes da vida. E aí eu queria trazer, assim, como reflexão, porque isso é importantíssimo, não tem como a gente fugir disso, desse lugar de... Aliás, ao contrário, né? Eu acho que a internet, pós-pandemia, né? A gente pôde ver isso, o quanto que esse canal é um canal de promoção de autonomia, de construção de autonomia, né? A partir desse lugar onde cada um fica do outro lado da tela, assumindo a sua responsabilidade pelo seu trabalho. Claro que com orientação, claro que com, né, esse lugar do saber compartilhado, mas criando esse aspecto muito, muito mais presente, eu acho, que em outros momentos, né, da vida, em relação à autonomia. E eu queria só trazer, enquanto reflexão, esse lugar de, ao invés da gente usar o que é muito comum, né, se a gente, e é próprio desse lugar de dualidade que a gente vive, a individuação versus a coletividade. Eu queria trazer a individuação e
a coletividade, porque ao mesmo tempo e tão importante quanto é esse lugar de pertencimento, né? Porque a coletividade ela inclui o pertencimento, esses valores de pertencer, né? De poder compartilhar esse lugar de conhecimento em grupo e de compartilhamento de conhecimento também e de produção de conteúdos outros, né? E de tudo que é criação artística a partir desse lugar que soma a individuação com a coletividade. Não gera um conflito em si. Até andei pesquisando e vi que assim, o grande conflito civilizatório é esses lugares entre individuação versus coletividade, porque não são coisas conflitantes, são coisas complementares, né? E na dança a gente aprende como isso é importante, né? E a Adriana falou, não são todas as escolas ou as técnicas de dança que trabalham nesse sentido, mas o que a gente está falando aqui é dessa construção, né? Que integra, que ao mesmo tempo produz autonomia e que gera esse lugar de pertencimento, de inclusão, que é o que interessa também para a saúde, né? Porque somos uma rede, né? E quanto mais a gente se sentir pertencente nessa rede, que é o trabalho de rede, que é o trabalho de ampliar esse conhecimento, de levar esse conhecimento adiante, né? De poder fazer com que outras pessoas, do seu próprio jeito, possam desfrutar dessa promoção de saúde, né? Do que cada corpo pode produzir, como cada corpo pode sentir esse lugar de integração a partir do coletivo também, né? Então, eu acho que é um combo assim que vem conversar muito bem com o que a gente vai experimentar. Bom demais, gente. Vamos experimentar, então. Alguém quer falar alguma coisa, se colocar? Tem Marina aí, que eu não dei oi para Marina ainda. Tá bom, Marina? Prazer ter você aqui. Só dar um oizinho, só para dar um oizinho para a Marquele também. Achei muito legal. Querida! Não conheço nada Obrigada. de Gaga, vim aqui na curiosidade, porque tenho certeza que vai vir coisa boa aí. Então, só um oi, Mirelle. Lindeza. Oi, Marina. Bem-vinda. Que bacana. Tem Márcia também, a Carlinha conhece mais Márcia. Conheci Marcinha agora no bate-papo anterior. Márcia está na Rede Crer, com dança e saúde há tanto tempo, né, Márcia? Dá um oizinho aí, Marcinha, se você se sentir à vontade. Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, estou assim, me sentindo muito privilegiada de estar em contato com pessoas tão maravilhosas. Parabéns pela iniciativa desse trabalho tão lindo, e quero participar de tudo. Obrigado, Márcia. Obrigadão. Tem Fernanda também, Fernanda eu não conheço, Fernanda quer se apresentar um pouquinho? Bom dia. Bom, conheço, né, Mirelle Marchelli de longa data, também participei desse workshop e acompanhei de perto o processo da Mirelle, então estou aqui também como observadora e também muito grata de estar perto delas, né, de acompanhar todo esse processo, da força da dança, né, acredito muito também, enfim, eu estava até com a carta aqui de Oiá, olhando para ela, né, Oiá é a orixá da mudança, né? E eu falei, estava rindo aqui com esse trocadilho, né? Que a dança também fala sobre esse mudar, esse movimento. Então, é uma coisa que eu acredito muito e estou muito feliz de estar aqui, de ouvir todos vocês. E esse projeto, né? Espero muito que, enfim, renda muitos frutos, porque acredito demais aí nessa potência. Obrigada. Eu sou de Brasília, né? Também aí... Enfim, morei em São Paulo, né? Conheci a Mirelle em São Paulo até, e estou aí nessa andança também na vida pelo Brasil. Bom, obrigado, Fernanda. Bem-vinda também. Então tá, a gente vai colocar, a gente tem um link de uma aula que está, inclusive, aberta no YouTube, né, meninas? Acho que vocês podem até falar mais, mas a gente pode revisitar a aula. E tem as aulas Gaga online, são aulas pagas também, mas que diariamente você tem ali uma atividade toda com horários distintos, são aulas síncronas, então tem sempre um professor te guiando, e estava até lembrando aqui, fui no Instagram ontem da Gaga, e vi um break, fizeram 9 minutos de Gaga, tipo assim, então vamos, então 1, 2, 3, vamos lá mexer, e aí mexe 9 minutos, volta para o trabalho. Amei, porque a gente vive falando, né, tem que dar um break, tem que levantar, não pode ficar só sentado, e aí a gente acaba não fazendo nada, então faz um xixi, bebe uma água, volta, né? Na hora que eu vi esse break, eu falei assim, nossa senhora, preciso tocar esse
esse break aqui várias vezes ao dia. Achei muito bom. Mas pode ser a aula, meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Só uma última recomendação para quem fez ou não fez Gaga. Manter os olhos abertos durante a aula. O que a gente está tentando trazer aqui é a tradução em português, né, durante a aula, então vai ter uma questão de som em inglês e português vindo. São muitas informações, a gente tem uma tendência de fechar o olho, mas tem que manter os olhos abertos. Se quiser se inspirar pelo professor ou pelas outras pessoas que estão na live, fique à vontade para copiar os movimentos, como você sentir que quer copiar. Fazer a aula descalço ou com meia é o melhor, se você tiver, né, um chão adequado, espaço. E é isso. Gente, desculpa, eu tô aqui na... Desculpa, continua. Ele termina, depois eu falo. Tá. Não, né, só para concluir também, Gaga está apoiando o nosso projeto de pesquisa, eles liberaram algumas aulas para a gente pesquisar, e durante esse processo que a gente vai compartilhar com vocês, a gente está aqui trabalhando com as aulas que estão disponíveis para a gente não poder ter conflito, né, com Gaga, com as aulas que eles estão já disponibilizando online. Então, a gente deixa aberto aí o canal para quem quiser se aprofundar em Gaga, existem vários formatos, né, do Gaga original em inglês. E quem está também, como nós, ansioso pelo Gaga em português, vai voltar para o Brasil esse ano, as aulas presenciais. Fiquem aí ligados e a gente espera ter mais notícias sobre isso. Bom demais. Obrigado, Mirelle. Agora só um minuto, gente. Eu estava passando para o lado, o Zoom, e não estava mais ninguém. Eu achei que éramos nós 6 na live. Então, por favor, Anne, a Fernanda já falou, Ingrid, também, deixa eu ler aqui, tem que até tirar os óculos, Cris e Tana, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só vi 6 pessoas, então desculpem, tá? Mas fiquem à vontade, se vocês quiserem abrir e falar alguma coisinha, tá bom? Anne, Ingrid. Olá, vou falar rapidinho para a gente poder aí Claro. não perder o tempo da aula. É só dizer que eu estou muito feliz de ter encontrado vocês, não acredito em acaso. Veio pelo Instagram, né? Veio lá esqueci o nome que eles falam lá, né? Que não é por um acaso. Mas a gente sempre atrai aquilo que está buscando, que está vibrando, né? Então, eu sou fisioterapeuta, trabalho com práticas integrativas, então atuo mais enquanto dança-terapeuta do que como fisioterapeuta. Fiz uma pós na Escola de Dança da Angel Viana, em dança teatro para educação. Estou em Minas Gerais, Juiz de Fora, e me apaixonei pelo Gaga em 2016, quando por um acaso encontrei um documentário dele no Netflix, Paixão pela Dança, Gaga. E desde então eu fiquei com aquilo adormecido, e quando eu vi vocês essa semana no Instagram, fiquei louca, doida para chegar aqui para poder ver o que é. Estou muito grata de estar aqui com vocês. Obrigado, bem-vinda. Obrigada. Alguém mais, gente? Obrigado. Então, foi bom ela ter lembrado disso, que eu queria recomendar. Quem quiser conhecer mais sobre Gaga, tem o filme, né, o documentário, chama Mr. Gaga, que fala sobre o Ohad. E tem esse seriado no Netflix, que é um conjunto de vários documentários, e tem um episódio falando de Gaga também. Paixão pela Dança, né? Em inglês chama Move. Isso, maravilhoso filme. Então, bora, gente. A gente vai colocar, a gente pede até um pouco de paciência, a gente vai colocar o link também e vai partilhar a tela. Então, às vezes, ele pode rodar mais lento, e quem vai traduzir é a Mirelle. Então, a gente tem o som da original do vídeo e a Mirelle. Às vezes, se a internet não estiver tão boa, pode dar uma falhazinha, tremer um pouquinho. Então, a gente pede um pouco dessa paciência de vocês. Vamos buscando a melhor forma de sempre praticar. E uma coisa também só de apontar, Mirelle faz uma tradução específica. Ela não colocou isso, que tem tanta coisa, né? Mas ela também é essa tradutora para o português da linguagem. Então, a gente que está começando esse estudo, é interessante de saber que tem essa tradução específica, né? Tem muitas imagens, então o que é que tem que ser usado? Então já é uma questão interessante, né? Como é que é o uso dessas dicas verbais? A gente vai ver também isso, Mirelle vai fazer para a gente. Obrigadão, então, gente. Vamos embora lá, né? Colocar o link, então. Vou só mudar aqui a câmera, mas estou aqui. E agora? Tá bom. Describing curves with your bones. Vai descrevendo, So descrever curves through your layers of flesh. através Shift das your weight. camadas de músculos. You can
Negate gravity everywhere on a molecular level. Put in just enough Começa a negar a gravidade em todo lugar. to negate gravity. As you continue to shift your weight, play with the distribution of the weight. A little bit more toward the toes, the heels, inside of the feet. Create movement in the shoulder blades a lot. Take the shoulder blades away from the ribs behind you. And connect to your ball joint availability in all your joints. And you can get out of the room a little bit that you're in. See beyond the walls. Look out the window if you have. You can to receive energy far away. Como você recebe Receiving sunlight from a great distance. recebe a luz do sol. Measure that distance near our skin. Receive and send energy from far away as you continue to create curves in many places. Você vai criando curvas. Vou falar aqui pertinho de vocês. Connect to the seaweedy spine, the snake of your spine. Conecte-se com essa coluna de alga marinha, Create com a cobra da sua coluna. movement in your pelvis that influences Você vai the criando movimento no seu quadril, snake of your spine. vai se conectando com a cobra da sua coluna. Just press a button and ask yourself to go a little bit faster. Agora, tudo que você estiver fazendo, aperte um botão e vá um pouco mais rápido. And in every direction. Crie grandes e pequenas curvas em várias direções. Small curves with Crie pequenas curvas com grandes partes do corpo, and curvas pequenas com partes your grandes. front. And continue Pode to mudar a connect to the distance frente of things. In e every continue se conectando com a distância das coisas, em todos os lugares. Let's move our shoulders. Let's Vamos rotate agora our mover os shoulders nossos ombros. Gire os ombros and para trás together e and para shift the frente, weight junto. E vai mudando o peso. and back. E para trás, Shift your weight enquanto você muda o peso. and let's at different times. Front, E back, agora faz em tempos blades diferentes. away Para from each frente, other. para trás. Como se estivesse querendo afastar os seus ombros um do outro. In the pelvis. Straighten your knees. Agora traz movimento para o seu quadril. Estica os seus joelhos. Circle with the pelvis. Cria círculos com o seu quadril. And the other way. Change direction. Do outro lado. Muda a direção. Keep negating gravity everywhere. Vê que você vai negando a gravidade em todo lugar. The movement of your pelvis through the snake. Que o movimento no seu quadril sobe para a cobra da sua coluna. Circle with your legs, from your legs. Vê como você pode criar esse círculo Inside of our a pelvis. partir das suas pernas. Grab, tense the flesh. Segura levemente os músculos de dentro do seu quadril, da sua perna. And we can also make the same movement created from the E back. você pode fazer também o mesmo movimento And now a let's partir bend das suas them costas. and keep changing Agora vamos dobrar os joelhos. Continua all mudando, those different engines. The legs como se estivesse usando essas diferentes engrenagens. and the back behind you. See how you can use many different engines to create the É same. como você pode usar várias engrenagens para criar o mesmo movimento. Again. As costas, Let's move the quadril. ribs. De novo, vamos mover as nossas costelas. Segura um pouquinho as costelas de um lado Move para o your outro. spine by soft grabbing the ribs. E vê como você pode mover a sua coluna por segurar um pouquinho as costelas. The action with the shoulders we created before. As we soft grab Agora, the ribs adiciona o movimento dos ombros que a gente fez antes. and bend your knees. And create dobra o the joelho. action with the circle of the pelvis from the legs. E And from cria grabbing a ação de criar círculos com a seu grab the quadril, ribs, indo até as suas move pernas, the spine. And nas suas costelas, move para the face a mover little bit a like sua coluna. you hear something. Agora mova um pouco o seu olho, seu rosto, como se estivesse escutando alguma coisa, How when you ou grab cheirando. the ribs to move the spine, or when you E vê move the como pelvis, você segura essa costela para mover a sua coluna. movement through your spine. From all these Você cria o movimento através da sua coluna. allow it to be a little bit chaotic.
Keep a soft Permita esse movimento de ser mais caótico. chaos, a little bit of the different engines. Aproveita esse caos um pouco dessas diferentes engrenagens. And let's bend our knees. Vamos dobrar o joelho. Take your hands out in front of you. Bend your knees a little bit more. Traz as mãos para frente de você, dobra os joelhos um pouquinho And e change gira as mãos. out. Gira as mãos para dentro. Rotate one in, one out. Agora gira uma para dentro e a outra para fora. And change. And keep rotating like that as you take your hands up to the side. Continua girando dessa forma enquanto você vai levando seus braços para o lado. Ball joint availability in the legs. Essa possibilidade da articulação circular dentro das suas Shift the pernas. weight to one leg, Vai mudando esse peso ringing. de uma perna Like para you walk outra. out a wet towel and shift the E weight vai to the other. girando como se você estivesse torcendo uma toalha molhada. Vai trazendo o seu braço para cima. Activate the Dobra o spine. joelho. Shift the weight Vai ativando as and take costelas. front. And Traz seus braços para frente de take your novo. spine to one side. And bend the Vamos knee levar nossa coluna para um lado. Dobra para um lado. inside the fingers and shift the weight to the other Traz side. um pouco mais de movimento para dentro dos seus dedos. Open the Vamos arms para o outro lado. and look to the floor, look to the ceiling. Abra os braços, olha para o chão, olha para o teto. Look up again. Straighten the knee Agora vem para frente de novo, para cima. Estica o joelho. and Estica bem os pulling cotovelos. you from either side. Como se alguém estivesse te puxando de um lado e de outro. And let go and see how you Esse grande get alongamento. wider. Oh. And Vê se você bend pode deixar isso acontecer e ficar ainda maior. and bend and let's flex your palms Dobra, and overstrain the flexiona as elbows. palmas Lock das mãos, the com elbows. esses cotovelos esticados, bloqueia And eles. rotate in, one out. E gira. Para dentro, And para fora. bend the knees. Think Continua you're dobrando o folding. joelho. Folding. And when you straighten, you E unfold. como você pode estar dobrando Arms as well. e desdobrando. Fold and unfold. Dobra, Fold the arms in front. dobra, dobra. And fold the spine. Dobra e desdobra. O And braço dobra, unfold. dobra. And as you Coluna fold and dobra. unfold in different Dobra. joints, Enquanto você vai dobrando, desdobrando, as you bend your knees, you're also folding your ankles and unfolding the e ankle quando você vai dobrando seus joelhos, você também dobra os seus Wide. tornozelos. and unfold Para um lado, to the distance of things. desdobra, dobra para o lado. Se conecta com a distância das coisas. And connect to the ball joint Prazer de availability, even colocar. if we move just E conecta-se com essas articulações circulares. Mesmo quando a gente move como uma dobradiça, have ball joint availability. Every veja que as nossas articulações são disponíveis, são circulares, como se fossem duas tigelas movendo, uma contra a outra. balls that move against each other. And let's keep finding the rotation that we found. Vamos continuar encontrando esse girar, essa rotação que a gente Connect achou a little bit antes. to opening a faucet, turning on a Vamos se faucet conectar and com a sensação de abrir uma torneira. Você through abre só um pouquinho e o fluxo de água a good flui quality. entre você, You just dentro need de to você. rotate a little bit to open É uma boa água, viu? Uma água de torneira de boa qualidade. Você só precisa abrir um go in pouquinho, many directions. o fluxo te inunda Wait. em várias direções. Listen to like a crazy highway, the flow of energy that moves through Escuta you. como se fosse uma rodovia maluca. Todo aquele fluxo maluco de movimento, A little bit escuta isso more dentro action de in our você. feet. Agora vamos criar mais ações dentro dos nossos pés, Like dancing feet. como pés dançantes. Let's find our dancing ribs. Vamos achar as nossas costelas Session of dançantes, small hiccups or small como uma explosions sequência of de popcorn. pequenos soluços, pequenas explosões. Foca estourando no seu peito. If you can find that dancing flesh, happy flesh, Pode achar also in other places. esse músculo Like your dançante em vários the lugares, forearms, dentro dos seus quadris, side the dos feet, seus antebraços, side the thighs, entre as suas coxas, entre as suas orelhas. find your silly groove, your lightness. Acha o seu ritmo mais besta, a sua leveza. As you listen to the flow of energy, movement. Enquanto você escuta o fluxo de energia se movendo. Now a little bit like there's a big wind or someone pushes Agora é como se tivesse um grande create the vento dancing flesh in many places. tá te puxando de um lado para o outro.
Mas enquanto você está fazendo This seus external músculos force. dançantes, a ação externa te puxa. Mas é algo que você gosta, você aprecia. Internal force of the dancing chest, popcorn, Você tem essas forças internas, external force, dançando, and soluça, pipoca, the little dance sorvete, you're creating for yourself. e as forças externas. E as danças que você está criando para você mesmo. And let's drum on ourselves. Agora vamos batucar. Let's stretch our face. Continue to drum on yourself. Vamos esticar o rosto. Create a little bit Continua batucando. to be face. Estica bem o seu rosto. You just want to use the flesh of your teeth, the flesh of your Você quer usar os seus músculos dos seus dentes, os músculos And do let go seu rosto. of the face Yes. now. And as you bring it again, just listen to the beginning of it and bring that steps that you Salta. face everywhere. Agora traz de novo esse sorriso falso. Many Mas places. só o início. And drum just lightly. Keep a Sorriso. groove E traz esse sorriso para todos os lugares no seu corpo. and connect to the happy flesh. Conecta isso com os seus músculos dançantes e felizes. And let's float and bring a little bit bigger movement. Vamos ficar um pouco maior. Great curves. E But we're curvas. pulling our bones a little bit now. So we pull, Vou puxar os seus ossos um pouco agora. soft grab, Você vai and puxar let os seus go. ossos com os músculos. Stretch. In many places. Deixe levar. Pleasure Cria o of alongamento. stretch. Keep rotating Prazer de se alongar. the upper arms a lot. Maybe Movendo the os seus shoulder blades braços, here. movendo suas omoplatas, escápulas, suas costelas. The pleasure of stretch, like a big Conecte com o prazer de se alongar. you Como can se even estivesse take on. espreguiçando, bem grande. Mesmo que seja de mentira. Flow of energy. Esse fluxo de energia. Reconnect to the snake of your spine and how we move Conecte com a moving cobra the pelvis, da sua coluna, moving the chest. movendo seu quadril, seu peito. Now we can also move the spine by grabbing, soft grabbing, Você pode and mover sua going coluna, much closer to the spine and create small segurando rotation. suavemente Bend our knees suas costelas over one e shoulder soltando. and soft grab. Let's make a little wave from Vamos fazer agora uma pequena curva, soft grab pequena onda. to the spine. Ooh. Segura um pouquinho, deixa o seu onda descer sua Remember coluna. the rotation that opens the flow like a faucet. Lembra de girar que abre o fluxo da torneira. The legs. Continua abrindo e girando. Muda a direção da onda, agora para cima. And let's bend our knees a little bit more. Take our torso over our Vamos legs. dobrar mais os nossos joelhos. Traga o seu corpo para frente. How you soft Cobra da sua coluna. through the snake. Segurar suavemente para poder liberar One espaço hand and na pick coluna. it up above your head. And Agora, pega uma mão, leva para o chão and e joga para cima. like you're picking Se something up estivesse and pegando throwing. algo do chão e jogando fora. And the other one, change. Woo. Listen to the Faz outro lado. spine. Soft grabbing Escuta a sua coluna. and ball joint Segurar availability in the left. suavemente And as change. articulações circulares. And bend your knees a little bit more. Joga this mais is o how you seu pé, seu open joelho. the chest in order to take the arm up. Open the chest. Whoa. Quando você tem que abrir o seu peito para poder abrir o seu braço. Change. Woo. É a mesma coisa. Yeah. Boom. And shift the weight to one leg. Muda Listening o peso só para uma perna agora. to this action. And Conecta one com leg, essa ação. lift and drop E com uma perna só, levanta pelvis. e cair com um lado do seu quadril. And lift Agora it up. muda. Whoa. Para o lado. And listen to the Levanta e echo it cai. creates through your spine. Escuta o eco que cria esse movimento dentro da sua Receiving and coluna. sending. And shift back Como você está recebendo e mandando energia. and open the flow Muda de novo. through you. E abre o seu joelho, abre a sua perna e abre o fluxo. Abre o fluxo de energia. Through something over your A head. ação que a gente estava fazendo antes com o braço, faz agora com o seu lado inteiro do corpo. And shift. And wah. And ta. Wah. And look for that moment of effort. E agora, olha, procura aquele momento de maior esforço. Sweat. E não esconda, não precisa ficar com vergonha. Until we can touch the floor. Agora vai dobrando até você encostar as mãos no chão. Away from the feet. So we Vai take andando a mão mais distante, longe dos seus pés. the other. Leva os seus braços para perto do chão. Listen to the freedom of your shoulders.
Um joelho no chão, spine, outro joelho. movement of one Escuta o knee movimento do seu quadril, da sua coluna. communicates with the spine via the pelvis. Vê como And o let's seu get joelho se forward. comunica com a sua coluna a Shifting partir do seu quadril. weight, redistributing the Você vai weight mudando o peso, through the hands, redistribuindo feet. esse peso nas suas mãos, nos seus pés. Small rotations in the spine. Look one way. Crie pequenas rotações na sua coluna. And walk a little bit further out. Vai andando um pouquinho mais longe. A moment of big effort here. Vai, encontra aquele momento de muito esforço agora. Flow. Abrindo o fluxo de Letting go, energia. create more room. Deixando acontecer o movimento. Allow more rotation. Criando mais espaço, criando mais rotações. Não tenha vergonha do seu And esforço. start grabbing your spine and your pelvis Suavemente, a lot. segura a sua coluna, segura o seu pelvis, mais seu quadril. 2, 1, and we come back up. 3, 2, 1. Vamos levantar. Vamos levantar uma curva. Let's run. Bem Let's leve. go. Agora vamos correr. Dá uma corridinha. It was something you could do for a long time. Como se fosse algo que você pudesse fazer por muito tempo. Bem leve. Take yourself a little bit around your space as you jog. Leve para passear na sua sala enquanto você vai correndo. See how you can use your arms in the jog. Vê como você pode usar os seus You braços can para also use correr. your arms to do something else. Você pode usar seus braços para Find fazer some outra delicate coisa. action in the hands. Tenta achar movimentos delicados nas suas mãos. And let's bring the feet under us, quiet. And Agora let go. vamos fazer nossos pés mais quietos embaixo da gente. Massage the floor. Traz mais ações para dentro dos seus pés. And also you Como se estivesse go with your massageando o chão. bigger effort. Como in se estivesse pushing amassando uma massa the feet. no chão. Com o seu pé. And bring this effort, this higher effort, into your body. Traz esse Forearms, esforço shins, para dentro do into seu the center of corpo. your body. A And partir keep dos seus creating more. braços. Dentro do seu Source of peito. effort is the edges of your body. Keep creating more. Continua criando mais espaço no movimento. And we want to match the effort everywhere. This higher effort now. Você quer encontrar esse grande esforço em todos os lugares do seu corpo. Inside Todos your os mouth. músculos. Mova a língua dentro da sua boca. A little bit like you have a big tongue inside your chest. Como se tivesse agora uma grande língua também dentro do seu peito. Acha esse movimento dentro do seu corpo. And with this higher effort in the flesh, see, we don't block Esse grande the flow esforço of energy. no corpo. We want to take care of the flow of Vê como energy você ainda consegue fluir a energia. A energia ainda está fluindo com mais inside the flesh. dentro dos seus músculos. And with this higher volume of effort in the flesh, let's revisit a little bit our dancing chest. É quando a gente tem Our esse dancing feet. grande volume de esforço no seu Look at how corpo, we can move now, a vamos little bit quicker, exercitar os nossos pés dançantes. faster than E the ver rhythm como of pode gravity. ser mais rápido se você negar a gravidade. Sucker punch. Vamos dar uns socos. So to throw a Para punch, você we dar um need to soco, move você tem fast. que deixar levar. We need to let go. Ser rápido, tem que deixar. Create that speed by using E essa gravity. mesma Use velocidade, gravity to fall usando a gravidade. Você usa a gravidade ao negar, ao cair no movimento. step down. We use gravity Caindo no transform movimento em todas as direções, mas não para baixo. A gente nega a other than the gravidade direction of gravity. Faster, para outras rhythm of direções gravity. opostas As you look à at your direção da groovy feet, gravidade. groovy chest. Agora mantém o ritmo nos seus pés, o ritmo no So seu how you can peito. pull your bones. Look for the pleasure of Você pode puxar os seus ossos, encontrar o prazer de se alongar. and let's jog again together. Agora vamos correr de novo juntos. Continua leve, continua com o seu ritmo. Now we're jogging like we could do this for a long time. Piece of Corra com esforço como se pudesse fazer isso por muito tempo. Let's say we want to go a little bit faster. So, Agora a gente quer um pouquinho mais rápido. Então, acelera esse motor. and now, instead of revving your engine, let's just get Agora, a em vez de stronger engine. acelerar esse motor, Place it. vamos trocar de motor. Stronger engine, Ferrari. Um motor bem mais forte. Agora é Place um it motor with de Ferrari.
Same lugar muito mais forte. stronger engine, same amount of energy, stronger engine. And use this Motor muito in forte, your mas a mesma quantidade de dancing. energia. Whatever you do, Então use isso. Quando você estiver the idea dançando, that you qualquer coisa que você estiver 30% fazendo, of a strong use só engine 30% de as you look for esforço your groove. com um motor muito forte. Você vai encontrando seu ritmo, Connection to the sua distance of things, velocidade, rotation, se conecta com a flow distância of das energy, coisas, movement, com state, fluxo de time. energia, vai se movendo dentro de você. Some music for us. Ela vai trocar de música pra gente. Chegando nos últimos minutos. And let's play with bodybuilder. The idea of a Agora vamos bodybuilder. brincar com a ideia de um fisiculturista. Fine. Fisiculturista com coluna suave. You can keep your sense of groove. You can laugh at yourself. Seu senso Last de effort, we ritmo. bring a little bit more. Permita que você Charge. tenha muito Charge your flesh. Você recarregar os seus Keep the músculos. flow going as you charge your thighs. Mantenha o fluxo enquanto você vai carregando, recarregando seus músculos. Flesh behind you. Shoulder Pernas, blades. no estômago, Arms as as you costas, rotate. Ah. vai girando. See how we can move a little bit quicker. And E at como times, você pode se mover use this mais rápido, charge in your flesh. usando essa carga que está nos seus músculos. Overwhelm yourself. Wah! E onde essa sensação? Beginning of the smile everywhere. De novo, essa ideia do sorriso em todo lugar. Last minute. Um minuto. Waste it. Waste your energy. Gasta sua Don't be energia. afraid to use it. Não fique com medo de usar sua energia. And thank you all very much for dancing with me. It was a pleasure. See you again next time. Gente. E aí? Como foi, gente? Vamos esperar voltar, né, pro corpo. Difícil é parar Precisa de uma depois, né? aguinha, pode pegar. Difícil é parar, que a gente entra no groove, como eles falam, né? Aham. A Carlinha, E eu queria dar o feedback, assim, que vai de encontro ao que a Marcinha falou sobre a questão da liberação. E mais ainda, queria pontuar esse viés do movimento mais acelerado, né? Assim, claramente, toda uma progressão de movimento, um aquecimento, um lugar de pontuação, de distribuição de peso e de contato e também interação com a gravidade, né? Então, acho que isso dá força. Eu fui sentindo isso, né? Aquela coisa que
você vai sentindo, eu vou sentindo, e ao mesmo tempo vou entendendo os processos, né? Então, essas relações de ancorar e de integrar, e que foi muito pontuado também, com esse lugar de poder estar mais na verticalidade, o que é um fato assim primoroso, né? Dentro do Fletcher a gente trabalha muito também essa questão de poder habitar esse lugar da verticalidade, né? Então, poder lidar com ele, então poder lidar com a sensação da gravidade para poder estar na verticalidade. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente, enquanto bípedes, né, precisamos reforçar, né, enquanto educadores, enquanto compartilhadores dessa informação corporal, o quanto é importante poder se colocar de pé e mais de pé, e melhor de pé também. Então, eu queria reforçar esse feedback, né, que é muito positivo. E a coisa do fluxo mais acelerado. Mas é um fluxo que, apesar de ter um espelho, né, apesar de ter a condução dela, assim, cada um também vai podendo fazer do seu jeito. Além disso, e a própria condução vai levando gradativamente a um movimento explosivo, né? Então, até os socos e esse movimento de explosão, né, muito pertinente para a liberação de energia. Então, realmente, esse flow é algo que vai ficando. Depois é difícil estar sentado, né, gente? É difícil aqui, mesmo sentado, está muito ativado, está muito usando. Então, feedback muito positivo de como é que eu estou me sentindo agora, né? E como também me senti ao longo da prática. Obrigada, meninas. Adorei. Ai, que delícia. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. É isso mesmo. É difícil ficar parada agora. Para mim, é sempre uma experiência diferente. Acho que é a terceira vez que eu faço. E sempre, né, você descobre outras camadas. Então, dos micromovimentos, me interessa muito o começo pelos micromovimentos, né? E o reverberar desses movimentos pelo corpo todo. Eu acredito, para mim, quando eu vou aos micromovimentos, eu sinto desbloqueios bem interessantes, assim, como acho que Mirelle citou, de diferentes camadas, assim. Ossos, músculos, emoção, pensamento, né? E sentir muito bacana, assim, e me dá muita liberdade de movimento, né? No sentido assim, nem de questionar para onde que eu estou indo e o que que eu estou fazendo, se tá bobo, se não tá. Às vezes é acrescentado, faz bobo, faz horrível mesmo. Então, uma liberdade assim também de construção do seu próprio texto, né? Da sua individuação mesmo. E hoje eu senti falta, interessantíssimo isso. Como ficou? Ainda tá o PIN. A gente não conseguiu tirar, não. Quem tá falando tá aparecendo mais. Carlinha tá mais para mim. Eu só tô vendo Carla. Pode ser também a minha configuração de Zoom. E, na verdade, durante a prática, como era o vídeo e a Mirelle traduzindo, nas outras oportunidades que eu fiz aula online, eram todos aparecendo. Então, além de todos aparecendo, eles viajam por cada pessoa, assim, tem momentos de liberdade. Agora vamos usar isso que a gente construiu tal. E aí eles começam a colocar assim, aparece a Carlinha, supostamente, né, se fosse nessa live. Aparece a Carlinha, apareço eu, aparece a Mirella, aparece a Márcia, aparece a Marina, vão aparecendo as pessoas, sabe? E é muito interessante essa coletividade, o sentido de você estar junto ali com as pessoas, né? Nessa construção você vai aparecer, você vai desaparecer, você está vendo um monte de gente com a mesma intenção e com textos próprios, né? É uma comunicação muito potente, eu acho, assim. E eu saio muito feliz, me dá muita felicidade, apesar de vivenciar outros sentimentos. Quando eu saio, parece que essas pequenas explosões me dão muita vida, vivacidade mesmo, né? É o que eu sinto. Muito obrigado, gente. Obrigada, Adriana. E sim, tem 10 anos, né, que eu faço aula de Gaga, e tem algumas lições como se deixar levar, né, escutar o movimento ecoar pelo seu corpo. Todo dia você vai aprender isso, assim, não tem fim. É uma coisa que me apaixona muito em Gaga, assim. Uma coisa que eu ouvi na primeira aula também, eles falavam, tem coisas, não fica se sentindo mal se você não entendeu uma orientação que a gente falou agora. Pode te levar um dia, uma semana, um ano, 10 anos. O importante é continuar achando, né, dentro de você esse espaço. Muito legal compartilhar aqui com você. Alguém mais? Só lembrando do questionário, meninas. Deem esse tempinho aí, mas preencham. Tem um termo de consentimento, uma leitura assim, até
no começo falando que tem termo de consentimento porque é uma pesquisa com um comitê de ética. Mas preencham, que aí a gente dialoga mais, né? Palpável também, né? Muito bom, obrigado. Querendo voltar, a gente está buscando o apoio para voltar esse ano, eu e Chamel, com aulas presenciais no Brasil, em São Paulo e Rio. Nós ainda não temos confirmado, a gente está atrás de apoio, atrás de fazer rolar. E aí, mesmo se não acontecer esse ano, a gente vai voltar ano que vem, certeza. Então, a gente está tentando esse ano, ver se consegue, mas já estamos em conversa para voltar com um projeto anual, né? Então, É. Ô, Mirelle, também em estamos... Goiânia, não esquece da gente em Goiânia, não, tá, Mirelle? Sim, e ano A que gente vem a também gente tá. vai para Goiânia, A gente fisicamente, está. Isso, às vezes esse ano a gente um está projeto planejando maior. isso também, de trazer para Sim. Goiânia. Então já são 3 cidades. Se a gente conseguir, Uhum. né, viabilizar, às vezes dá para estender para outras cidades também. É um projeto Sim. em andamento. A gente vai ter um grupo de estudos, Gleice, a partir do trabalho das meninas e nosso, e do Chamel e todo mundo, para a Gaga Saúde. Então a gente vai ter um grupo, a gente vai colocar também informação sobre isso. Participe, todos aqui estão super convidados, e a gente vai aí viabilizando, né, ou online ou presencial. Acho que Uhum. está em aberto, né, Mirelle? Está bem aberto Isso. aí. Acho que essa parceria com o Adriano foi muito boa e as coisas só realizaram assim, na velocidade da luz, mais É, rápido que a velocidade da gravidade. muito rápido, Porque o rapaz muito realiza rápido. coisas. Então a gente está aqui em Goiânia, Nova York, Vancouver, todo mundo querendo Gaga no É, Brasil. E a gente vai então, conseguir, com certeza. Então, esse aqui é o primeiro formato, assim, a gente ainda está, né, vendo o que funciona ou não. Com certeza o híbrido é uma possibilidade, né? Quando a gente resolver a tradução. isso. Ah, Deem feedback disso também, né, gente? Podem ser bem sinceros. Claro, porque a gente está experimentando, aí a gente vai solucionando, né? A partir dos feedbacks, a gente vai solucionando mesmo. E aqui vamos. também estou pensando em Niterói, fazer uma ponte com a Companhia de Balé de Niterói, que eles vão pirar, assim, vão Amar. adorar. Uhum. Com Então certeza. já fica aí uma porta, né? Mais uma É, porta aberta para fazer contato. Marcinha, Uhum. Sara, uhum. Sara Sim, com Rio, né? O certeza. calendário, né? Uhum. Existe um calendário para 2023 e que inclui o Sara em Brasília, né? A Ah, rede Sara vocês lá em fizeram um Brasília. contato e conseguiram fazer um workshop lá? Não, essa é uma agenda de perspectiva, né? Não sei muito Ah, bem, tá. Mirelle, você pode falar melhor assim, se Isso. essa data está São fechada ou mais não. de potencialidades, assim. A gente Aham. tem uma data aberta que o Chamel pode vir para o Brasil. Então, a gente está tentando achar apoios que encontrem a gente nessa data. Então, ainda está em negociação e a gente quer fazer com o Projeto Gaga Saúde, né? Qual que é o nosso objetivo aqui desse grupo, né? Que a gente estude, né, a linguagem do movimento Gaga com esse foco. O que pode ser aplicado para profissionais de Uhum. saúde, para reabilitação nos hospitais, enfim, para entretenimento dos pacientes, algo focado para a saúde, né? Para que a gente só tenha essa separação, a formação em Gaga, as aulas de Gaga, para quem quer ter mais informação sobre isso, ainda né, com o projeto Gaga geral, assim, o que a gente está tentando fazer aqui é fazer aumentar o acesso, né, em português e criar esse novo braço de pesquisa, né, digamos assim. Mas só para, né, esse grupo aqui, ele não substitui as aulas, né, dadas por Gaga, gaga.com, digamos assim. Agora, Que a gente queria, né, aplicar, e A gente, se a gente pudesse aplicar no CRER em Goiânia, no SAR em Brasília, né, seria maravilhoso, claro. Tem algumas aulas de Gaga em que a gente tem um trabalho de deixar a voz também nas aulas isso, maiores. Você está com muito esforço, você vai gritando e aumentando, é, depois diminui. Então, que muito acho que legal pode, você ter pode ser trazido. interessante. Acho que vou quando a ter gente isso trouxer uma agora. aula maior, a gente pode ver essas aulas que percorrem outros sentidos também, como você falou. E tem música normalmente, ou é mais em silêncio? Geralmente são músicas ambiente, né? E em Gaga, assim, entre os professores, o próprio Had, ele tem um conceito que é o dançarino não segue a música segue o dançarino. Então, independente da música, não é a música que dá o ritmo do seu movimento, né? Porque a música tá, né? Assim que você vai,
é o contrário. Então, por isso que durante as aulas, tem momentos que a música está tranquila, seu movimento está acelerado, ou o oposto. Entendi. A gente tenta, até com o Chamel, com o Rado mesmo, assim, a gente tenta, como dançarino, não ir pro automático, né? Mudou a música, vou mudar também. É o contrário, você escuta o seu corpo e ele te diz como você vai se mover. Entendi. Mas é Mas nas aulas, muito boa essa observação. associar a música, né, vocalização.